Juice foi mais do que um filme. Foi uma revolução em som, estilo e alma. Mas por trás dessa energia bruta, havia pessoas, reais, cada uma travando suas próprias batalhas. Décadas depois, alguns desses rostos se foram cedo demais e tragicamente demais. Enquanto alguns têm histórias reais que você não vai acreditar, outros têm outras para contar. Então, o que realmente aconteceu com o elenco de Juice, continue lendo, porque a verdade vai te deixar sem palavras. Victor Campos como Kyles. Em poucos minutos em cena, Kyles nos lembra da beleza da inocência antes que o mundo a roube. Victor Campos o interpreta com um charme discreto. O vendedor honesto cuja morte transforma a história de Juice de travessura em tragédia. Seu silêncio intensifica ainda mais a violência ao seu redor. Fora das telas, a vida de Campos era mais tranquila, mas também repleta de suas próprias lutas. Ele foi um ator sério por décadas, um homem que nunca parou de atuar mesmo que os papéis fossem pequenos e o salário baixo. Casou-se e criou uma família, e tentou equilibrar a arte com a responsabilidade. Não houve escândalo, apenas o estresse constante de tentar ganhar a vida em um ramo que muitas vezes negligencia seus apoiadores. Os anos não foram gentis com ele, nem financeiramente, nem fisicamente. Com a diminuição do trabalho, a pressão aumentou. Em seus últimos anos, ele lutou contra problemas de saúde, doenças cardíacas, fadiga e solidão, enquanto se afastava gradualmente dos holofotes. Amigos disseram que ele sentia falta do trabalho, não da fama, mas simplesmente da sensação de fazer parte de algo importante. Mas Campos nunca reclamou. Ele viveu com dignidade serena, grato pelo que a vida lhe deu, sem amargura pelo que lhe faltou. Seu legado não será medido pela fama, mas por sua perseverança, sua coragem inabalável de seguir em frente quando ninguém estava olhando. Victor Campos interpretou Kyles em Juice 1992, quando tinha 53 anos. Ele faleceu em 15 de outubro de 2018 aos 83 anos, devido a complicações relacionadas ao câncer de próstata. O patrimônio líquido na época de sua morte era estimado em $500 mil, uma quantia modesta para alguém que passou décadas na indústria cinematográfica. Sua história nos lembra que até mesmo papéis pequenos podem deixar uma marca duradoura. Tupac Shakur como Bispo. Bishop era mais do que apenas um garoto de rua. Ele era o medo que ninguém queria encarar, frio, afiado e no controle da situação. Tupac Shakur se tornou a própria personificação do perigo. Cada olhar carregava tensão, cada movimento era um aviso de que algo dentro dele estava irreparavelmente quebrado. Mas quando as câmeras paravam de gravar, as dificuldades de Tupac estavam longe de ser ficção. Seu casamento com Keisha Morris começou atrás das grades, uma frágil tentativa de amor em meio à turbulência. Eles sonhavam com a paz, com um futuro tranquilo. Mas o mundo continuava a puxá-lo de volta para a violência e as manchetes sensacionalistas. Menos de um ano depois, quando se divorciaram, ele afundou ainda mais na exaustão, carregando uma solidão que jamais conseguira esconder, tornou-se uma doença. Anos de pressão, processos judiciais e traições o haviam fortalecido, mas também o destruído. Ele sofria de depressão severa que mascarava com risos maconha e um microfone. A dor dos 5 tiros que levou em 1994 nunca o abandonou, nem em corpo, nem em mente. Sua música tornou-se mais sombria, seu olhar mais frio, e cada letra soava como um homem ensaiando sua própria despedida. Mesmo assim, Tupac continuou criando, como se a arte pudesse salvá-lo. Ele se entregou, de corpo e alma, a cada poema, cada filme, cada luta pela verdade. Mas a paz nunca chegou. A fama lhe deu tudo e depois lhe tirou tudo. Ele disse certa vez: "Não tenho medo da morte, tenho medo de ser esquecido." Ironicamente, a morte o levou para a eternidade. Tupac Shakur interpretou Bishop em Juice 1992, quando tinha apenas 20 anos.
Ele foi assassinado em 13 de setembro de 1996 aos 25 anos, após ser baleado em Las Vegas. Sua fortuna, agora avaliada em mais de 40 milhões de dólares, continua a crescer, provando que suas palavras, sua dor e sua verdade permanecem vivas. Omar Epps como Quincy Q. Powell. Q é o coração que ainda acredita em algo melhor. Onde outros veem caos, ele vê ritmo. Um DJ que busca a música em vez do derramamento de sangue. Omar Epps lhe deu uma força silenciosa, transformou o medo em coragem e a confusão em humanidade, lembrando-nos de que nem todos naquelas ruas estão perdidos. Fora das telas, a jornada de Omar tem sido mais estável, mas não sem seus desafios. Ele se apaixonou pela cantora Keisha Spivey, que por anos tem sido seu porto seguro em um mundo turbulento. O casamento deles também enfrentou os desafios que a fama traz para todos. Distância, tentação, exaustão. Mesmo assim, através de noites em claro e longas separações, eles construíram algo duradouro, escolhendo o perdão em vez do orgulho. Mas até mesmo o sucesso pode ser desgastante. Anos de atuação intensa deixaram Omar emocionalmente exausto. Ele admite que atuar às vezes o deixa vazio, carregando uma dor que não é sua, mas que mesmo assim é muito real. A depressão o atingiu silenciosamente, não no caos, mas no silêncio quando os aplausos cessavam e as luzes se apagavam. Ele aprendeu a lidar com ela, não com a fama, mas com a família, seu diário e sua fé. E dessa dor surgiu a maturidade. Omar deixou de buscar o reconhecimento em Hollywood e começou a procurar um sentido para a vida. Encontrou propósito nos filhos, na escrita e em ajudar os outros, através da sua própria história. O homem que um dia interpretou um menino tentando escapar das ruas, finalmente encontrou a paz interior. Omar Epps interpretou Q em Juice 1992 aos 18 anos. Em 2025, aos 52 anos, ele continua atuando e escrevendo com um patrimônio líquido de cerca de 15 milhões de dólares. Ele leva uma vida tranquila com a esposa e os filhos, provando que às vezes sobreviver é a maior vitória. Samuel L. Jackson como Trip. Lembra do Trip? O dono da loja falastrão, que sempre parecia saber mais do que demonstrava Samuel L. Jackson, interpretou perfeitamente sagaz, engraçado, mas com um olhar que revelava que ele já tinha passado por muita coisa. Em Juice Trip, é mais do que apenas o dono de um pequeno mercado. Ele é um homem que fala a verdade sem rodeios. Alguém que cometeu os erros que os jovens estão prestes a cometer. Na vida real, a vida de Samuel reflete essa luta pela sobrevivência. Seu casamento com Latanya Richardson, que começou em 1980, mal sobreviveu às tempestades do vício. Os anos 80 foram brutais, com cocaína, álcool e corridas intermináveis. Quase destruíram sua família, sua carreira e a si mesmo. Certa noite, Latanya o encontrou inconsciente no chão da cozinha e aquele momento mudou tudo. Ela lhe deu duas opções: sua família ou sua rotina. Ele escolheu lutar. Sua passagem pela reabilitação em 1991 foi um ponto de virada, mas a recuperação não foi rápida. Jackson teve que reconstruir a confiança que havia quebrado pouco a pouco. Latanya permaneceu ao seu lado não porque fosse fácil, mas porque acreditava que ele poderia voltar mais forte. Essa crença se tornou sua âncora, sua razão para seguir em frente. Quando se recuperou do alcoolismo, Hollywood viu algo novo nele, uma honestidade crua e imparável. A dor que quase o matou se tornou o segredo por trás de sua força. De Pulp Fiction a Tempo de Matar. Ele transformou cada ferida em fogo. Ele não está apenas atuando, está sobrevivendo à força. Por trás da fama e das piadas espirituosas, existe um homem que sabe o quão perto esteve de perder tudo. Samuel L. Jackson interpretou Trip em Juice 1992, quando tinha 43 anos. Em 2025, aos 77 anos, ele continua sendo um dos ícones mais respeitados de Hollywood,
com um patrimônio líquido de aproximadamente $250 milhões. Ele continua trabalhando, inspirando e vivendo para provar que as tempestades não destroem você, elas te definem. L.B. Williams como o pai de Bishop. Você provavelmente se lembra do pai de Bishop, o homem quieto sentado no apartamento distante, mas tomado pela dor. L.B. Williams deu vida a esse papel sem dizer uma palavra. Seu silêncio conta uma história de arrependimento, perda e o peso do fracasso de um pai, que desistiu muito antes do filho. Na vida real, Williams continua o mesmo gentil, humilde e dedicado à família. Passou a maior parte da carreira interpretando papéis pequenos, aqueles que não pagam bem, mas que ainda assim fazem as pessoas sonharem. Ele não estava amargurado, mas a luta constante o havia desgastado. Hollywood não. Lhe deu muito, mas ele deu tudo de si. Tempo, energia e anos de sofrimento silencioso. Então veio o diagnóstico que mudou tudo. Câncer de pulmão em estágio 4 anos de tabagismo e longas jornadas de trabalho começaram a cobrar seu preço. Os tratamentos eram dolorosos e o cansaço implacável. Mas apesar de tudo, ele sorria para sua esposa e filhos, fingindo estar bem mesmo quando mal conseguia respirar. Ele nunca recebeu o reconhecimento que merecia, mas talvez não fosse isso que ele queria. L.B. Williams viveu com simplicidade, amou profundamente e morreu em silêncio, assim como os personagens que interpretou. Sua força não residia em sua fama, mas na graça com que suportava sua dor. L.B. Williams interpretou o pai de Bishop quando este tinha 45 anos em Juice 1992. Ele faleceu em 2017 aos 70 anos após uma longa batalha contra o câncer de pulmão. Na época, seu patrimônio líquido estimado era de $300 mil conquistado ao longo de uma vida de trabalho no teatro e no cinema. Ele pode não ter dito uma palavra no filme, mas seu silêncio, tanto em frente às câmeras quanto fora delas, dizia tudo. George O. Gore, segundo como Brian. Brian representa a inocência que o filme se esforça para proteger o irmãozinho de olhos arregalados que viu o mundo antes que ele se tornasse cruel. Com apenas 9 anos, George O. Gore II traz uma ternura e uma doçura a Juice em uma história repleta de medo e violência. Suas poucas falas dizem tudo. Esse é o tipo de garoto que você quer. Proteger mesmo quando não há lugar seguro. Mas crescer em Hollywood raramente é fácil. Depois de Juice, George alcançou a fama na televisão primeiro em New York Undercover, depois como o garoto atrapalhado, mas adorável em My Wife and Kids. Os telespectadores viam os sorrisos, mas por trás deles havia um menino que nunca teve tempo para ser menino. A fama repentina, as expectativas, as comparações, tudo isso pesou sobre ele mais do que qualquer um poderia imaginar. Aos 30 anos, os holofotes se apagaram e a depressão se instalou silenciosamente. George desapareceu das telas não por fracasso, mas porque queria sobreviver. A fama lhe dera tudo, mas lhe roubara a paz. Ao longo dos anos, ele viveu uma vida privada, concentrando-se em reconstruir seu espírito e confiança, evitando os holofotes. Aqueles que o conhecem dizem que ele continua sendo o mesmo menino atencioso e gentil de sempre, apenas mais quieto e reservado agora. Sua história é ao mesmo tempo triste e inspiradora. George nunca buscou um retorno, ele buscou a cura. E ao fazer isso, ele se tornou algo maior que a fama, provando que, às vezes, partir é uma vitória. George O. Gore. Interpretou Brian quando ele tinha 9 anos em Juice de 1992. Em 2025, ele tinha 43 anos. Levava uma vida privada e se concentrava na felicidade pessoal com um patrimônio líquido estimado em cerca de $1 milhão proveniente principalmente de sua participação no programa My Wife and Kids. Khalil Kaim como Rahim. Rahim é o espírito de Juice.
o amigo que tenta manter tudo unido enquanto o mundo desmorona ao seu redor. Khalil Kain o interpreta com uma força silenciosa, uma bússola moral que torna sua morte mais dolorosa do que qualquer um esperava. Quando Rahim morre, o filme perde o equilíbrio, e seus amigos também. A vida pessoal de Khalil, no entanto, era uma história diferente. Seu casamento com Elise Perry começou com amor e promessas, mas foi se desfazendo aos poucos sob pressão. Em 2011, desentendimentos na carreira e na família o separaram, deixando para trás batalhas pela guarda dos filhos e anos de silêncio. Por trás do sorriso sereno, havia um homem ainda se recuperando de promessas quebradas. Então, um acidente mudou tudo em 2015. Um grave acidente de carro o deixou com uma lesão nas costas que exigiu cirurgia e meses de dolorosa recuperação. A dor física gradualmente se transformou em uma dor mais profunda: frustração, ansiedade e a constatação de que seu corpo nunca mais seria o mesmo. Mas mesmo com essa dor, Khalil se recusou a desistir. Ele se dedicou às artes marciais, à meditação e à escrita, tentando recuperar suas forças um dia de cada vez. Sua carreira nunca alcançou o estrelato em Hollywood, mas isso não importava para ele. Encontrou paz em filmes menores, projetos independentes e ensinando atuação para jovens atores. A liderança serena de Rahim em Juicy não é apenas um papel, mas um espírito que Khalil traz para sua vida. Khalil Kain interpretou Rahim aos 27 anos em Juicy 1992. Em 2025, aos 61 anos, ele ainda atuava no cinema independente e na televisão com um patrimônio líquido estimado em $2 milhões. Ele viveu uma vida tranquila, dedicado aos filhos e em busca de um significado que transcendesse a fama. Jermaine Hopkins como Steele. Steele era uma luz na escuridão, leal, engraçado e sempre tentando manter a paz quando as coisas estavam desmoronando. Jermaine Hopkins o tornou inesquecível, dando a Juicy o carinho que ele precisava antes que as coisas se tornassem trágicas. Ele não era apenas um alívio cômico, mas o coração da equipe, alguém que não merecia o caos que se abateu sobre ele. Mas a vida real de Jermaine tomou um rumo muito mais sinistro. Ele alcançou a fama aos 14 anos com seu álbum Lean on Me. Mas a pressão do sucesso chegou cedo demais. A fama não o fez feliz. O tornou imprudente. Seu casamento não conseguiu salvá-lo. O vício se insinuou, destruindo sua família, sua esposa, deixou sua saúde se deteriorou. E o homem que antes fazia o público rir, de repente lutava para sobreviver. Em 2010, sua luta contra as drogas tornou-se pública. Ele foi preso por tráfico de maconha e uso de cocaína. Passou um tempo na prisão lutando para superar a mesma escuridão da qual seus personagens um dia tentaram escapar. O vício consumiu anos de sua vida e grande parte de sua saúde, deixando-o acima do peso, fraco e frustrado por ter que recomeçar do zero. No entanto, há algo muito humano em sua história. Jermaine nunca desistiu de tentar. Em entrevistas, ele admitiu seus arrependimentos, dizendo que queria que seus filhos conhecessem o homem que ele ainda estava tentando se tornar. Ele começou a conversar com jovens em situação de risco, compartilhando sua dor para que outros não repetissem seus erros. Não foi uma redenção na tela, mas uma redenção na vida real. Jermaine Hopkins interpretou Steele aos 18 anos em Juicy 1992. Em 2025, aos 52 anos, ele vive uma vida tranquila, longe da fama, com um patrimônio líquido estimado em $500 mil americanos. Sua trajetória não foi perfeita, mas assim como Steele, ele permanece de pé, tentando trazer luz onde antes reinava a escuridão. Queen Latifah como mestre de cerimônias da Rough House. Rough House MC, a mulher que tornou as batalhas de DJs no Juicy tão emocionantes, Queen Latifah não demorou a deixar sua marca. Sua voz carregava o poder, a confiança e a ousadia que definiriam toda a sua carreira. Ela não só apresentava rappers, como dominava o ambiente, como se fosse dona dele.
Mas fora, 2 palcos, sua vida era tudo menos glamourosa. Seu amor por Latifah tinha seu lado sombrio. Seu relacionamento de longa data com Janet Jenkins desmoronou sob pressão, ciúme, dinheiro, traição. Anos depois, ela encontrou a paz com Bonnie Nichols, e elas tiveram um filho juntas em 2019. Contudo, ela manteve seu mundo privado em segredo, recusando-se a rotular seu amor ou explicar suas escolhas. Para alguém que passou décadas sob os holofotes, o silêncio tornou-se sua força. Então veio a dor invisível. A morte de seu irmão em 1992 em um acidente de moto envolvendo a mesma moto que ela havia comprado para ele assombrou pelo resto da vida. Décadas depois, ela perdeu sua mãe, Rita Owens, após anos cuidando dela devido à insuficiência cardíaca. Essas perdas a transformaram, a fizeram desacelerar e a fizeram enxergar a vida de uma maneira diferente. Ela também teve que lutar contra seus próprios problemas de saúde, peso, diabetes, exaustão. Mas nunca desistiu. Em meio a tudo isso, trabalhou não pela fama, mas pelo sentido da vida. De Chicago a Equalizer, de prêmios musicais, a reconhecimentos em Hollywood. Queen Latifah se reconstruiu passo a passo. Cada papel, cada música, cada discurso se torna uma homenagem silenciosa às pessoas que ela perdeu e à mulher que ela nunca deixou de ser. Queen Latifah interpretou a MC da Rough House aos 21 anos em Juicy 1992. Em 2025, aos 55 anos, ela continua ativa na atuação na música e nos negócios com um patrimônio líquido de cerca de 70 milhões de dólares. Ela vive uma vida privada com sua companheira Bonnie Nichols e o filho do casal. Sua maior alegria após uma vida conturbada. Michael Badalucco como o Detetive Kelly. O Detetive Kelly não é o tipo de policial que sai gritando em todas as cenas. Michael Badalucco o interpreta com inteligência calma, ponderação e praticidade. Em Juice, sua presença nos lembra que nem todos no poder são corruptos ou cegos. Ele carrega um forte peso moral, o tipo de peso que torna a história real. Fora das telas, a vida pessoal de Michael estava longe de ser estável. Seu casamento terminou em 2010, após anos de separação e exaustão emocional. O divórcio o afetou mais do que ele jamais admitiria. A culpa da separação, o silêncio de uma casa vazia, o fardo de tentar ser um bom pai enquanto ainda se reconstruía. Ele disse certa vez em uma entrevista: é estranho passar anos decorando falas, mas não encontrar as palavras para consertar a própria vida. Então veio a batalha que realmente o testou. Em 2018, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, um diagnóstico que o fez sentir como se o mundo tivesse parado. Cirurgia, recuperação, medo. Tudo isso se tornou parte de sua nova vida. Mas ele lutou encontrando forças em sua família e na fé. Em 2020, ele estava livre do câncer, sentindo-se humilde e mais grato do que nunca por acordar saudável. Michael, então, retornou ao trabalho com um orgulho discreto. O ator vencedor do Emmy por sua atuação em The Practice havia redescoberto seu amor pela atuação. Não pelos prêmios, mas pela arte. Cada apresentação desde então possui uma profundidade que só os sobreviventes conseguem compreender. Calma, vulnerável e repleta de verdade. Michael Badalucco interpretou o Detetive Kelly aos 37 anos em Juicy 1992. Em 2025, aos 71 anos, ele ainda atuava em filmes e na televisão com um patrimônio líquido estimado em 4 milhões de dólares. Sua vida é a prova de que mesmo após decepções amorosas e doenças, a graça e o propósito podem retornar uma cena de cada vez.